nosso contrato pedagógico já está ali disponível, tá? Vocês podem tranquilamente aí rever, tá? Caso seja necessário. Esses slides que a gente viu no contrato pedagógico. Tem ali o calendário com as datas, a explicação que a gente deu ali sobre o trabalho disciplinar, onde clicar, onde entrar para enviar o arquivo, tá ali, tá? Ah, faltou um detalhe, né? Eu disse para vocês que eu ia abrir ali o arquivo do trabalho, não abri, né? O da N2. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês, deixa eu fazer isso antes da gente começar o conteúdo da aula propriamente dito. Assim, aqui. Tá. Então, deixa eu mostrar para vocês antes, tá? Foi feita aí a nossa postagem da N2. Então, é assim que ele vai aparecer para vocês ali, tá? Tá lá, avaliação N2, dia 17/11, 10 pontos. Vai ter 3 arquivos ali para vocês. Um arquivo são as orientações, o que deve ser feito, como deve ser construída a N2. A Renata disse que não está conseguindo entrar no Classroom da turma. Renata, entra lá no portal do aluno. Não sei se tu estava conectada logo no início, quando a gente mostrou. Entra no portal do aluno, clica em salas virtuais e lá vai estar o link do Classroom. Tá, Renata? Ademais, a gente mandou o link do convite também por e-mail dos alunos da turma, tá? Mas se tu não conseguiu identificar no teu e-mail, vai lá em portal do aluno, em salas virtuais, tu vai achar o link lá, tá, Renata? Dá uma olhadinha nisso, depois me diz se tu conseguiu encontrar, tá? Então, gente, temos ali na avaliativa da N2 3 arquivos. Um são as orientações, o outro é a planilha que vocês vão entregar e outro é uma apresentação com elementos solicitados ali nas instruções, tá? Que vocês vão entregar. Eu chamei de apresentação, mas vocês não vão ter que fazer, né, uma apresentação disso. Vocês estão apresentando o resultado da pesquisa de vocês nessa apresentação, entregando ele somente, tá? Então, deixa eu abrir aqui o arquivo das orientações. Muita atenção, gente. Então, nesse arquivo orientações, nós temos a explicação do que é, né? A nossa N2, compõe 10 pontos na N2. Tem ali o nosso formato de entrega. Os arquivos devem ser entregues no Classroom, conforme o nosso combinado. O prazo de entrega já foi combinado, né? Ela vale 10 pontos e o prazo é o dia 17/11. E depois vem as diretrizes da elaboração, tá? Então, o nosso trabalho vai falar sobre a inflação. Aqui tem um pequeno resumo aí sobre inflação, depois vocês leiam ali com detalhes, com cuidado. Mas ela retrata, né, o impacto que isso causa no nosso poder aquisitivo, nossa capacidade de compra do indivíduo, das empresas e como isso impacta o país. Mas nós vamos ver o índice de inflação pessoal de cada um de nós, das nossas famílias. Então, o objetivo desse trabalho é, primeiro passo, montar a nossa cesta de produtos. Qual é o consumo da minha família? Então, vocês vão fazer lá a pesquisa de vocês. Ó, na nossa família, a cesta de produtos vai colocar lá, arroz, feijão, leite, açúcar, ovo, energia elétrica, gás de cozinha, internet. Vai fazer essa lista de todas as coisas que vocês consomem em casa, tá? Primeiro passo, então, faz essa lista, tá? Uma lista bem completa, com tudo. Então, quanto de arroz é por mês? 5 quilos. Quanto de açúcar é por mês? 5. Quanto de feijão? 8. Quanto de ovo? E tudo vocês vão colocar numa planilha, tá? Fazer essa lista e colocar numa planilha. Então, vocês vão fazer isso semana por semana. Então, fiz a lista, essa lista na semana 1. Então, agora, nessa primeira semana, vocês vão pesquisando os preços dessa lista que vocês fizeram. Ao final dessa semana, no final da tabela, vocês vão colocar o somatório dessa cesta.
quanto é que estava essa cesta de produtos no final dessa primeira semana? Então fiz lá, né? Tudo que a família consome. Aí deu lá R$ 1.500, por exemplo. Muito bem, fiz o registro da primeira semana. Depois, na segunda semana, essa mesma cesta de produtos, lá na semana 2, tá? Então, até o dia 30, vocês estão apurando os preços, né? Dia 30, fiz todos os preços. Agora deu R$ 1.530. Bom, teve uma inflação aí de uma semana para outra, que mudou o preço da cesta, meu índice pessoal de inflação. Eu vou fazer isso para a semana 3 e semana 4. Vejam que tem as datas para vocês fazerem a tomada de preços, tá? Então não adianta, por exemplo, vocês fazerem, vou fazer hoje os preços e depois fazer amanhã, amanhã, amanhã. Bom, não vai ter variação de preço e o trabalho não vai apontar qual foi o índice de inflação semanal. Então tem que fazer sempre após uma semana, tá? Então nessa primeira semana, no dia 23, é o sábado, pego lá, né, a lista de preços, vejo como é que tá. Como é que eu faço isso? Pode ir no supermercado, no mercado perto de casa, ou baixa um aplicativo do Unisuper, do Rissul, né, e pesquisa os preços ali, tá? E faz a montagem dos preços da sua cesta, tá? Da família, enfim, semanalmente. Após as 4 semanas, vocês têm as variações de preço, né? Então tem lá semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Deu lá, primeira semana, sexta deu 1.500, 1.530, 1.525, depois 1.540. Qual foi a variação de preços da primeira semana para a segunda? Então, a gente vai dizer quanto é que foi o índice inflacionário aqui. Qual foi a variação de preços da semana 2 para 3? Qual foi o índice de variação? Da semana 3 para a semana 4, qual foi o índice de variação? Semana por semana. Qual foi, então, a inflação pessoal do mês? Da primeira semana até a última, quanto é que foi a variação de inflação? Porque nós temos diversos índices inflacionários para a economia, para a macroeconomia. O INPC, IPCA, IGPM. Mas nós temos o índice de inflação pessoal. Para cada família, isso pode ser diferente. Para a tua família, a inflação pode ser 5%, para dele 2%, para dele 3%. A inflação pessoal depende da cesta de consumos de cada família. A inflação geral do país nada mais é do que o somatório, né, dessas diferenças que acontecem para cada família. E no final a gente tem um índice geral de preços. Basicamente isso. Mas o nosso N2, vocês vão fazer essa pesquisa semanalmente. Tá? Feitos esses passos, eu já vou entrar nessa parte ali, já vou entrar nessa parte. Mas a gente pode marcar, podemos marcar uma apresentação. Podemos marcar. Mas vamos chegar nessa parte. Então, nosso passo 3 é calcular a variação dos preços semanais, tá? Então, fez a cesta de preços e está acompanhando semana a semana a alteração dos preços dessa cesta, tá? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Aquela lista lá de 30, 40 produtos, todos eles têm preço e eu estou acompanhando. Na primeira semana foi tanto para cada um e assim por diante, e o total. Depois a gente faz a variação dos preços semanais, tá? Claro que a gente vai depois, né? Conforme vocês vão desenvolvendo, vai surgir as dúvidas. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E a gente vai conversando. Eu sei. Passo 4. Vocês vão fazer um gráfico para mostrar essa variação percentual, tá? Então, vai ter lá um gráfico que vocês vão ter que criar, né? Tá? Qual foi a variação dos preços? Eu tenho, então, aqui no eixo vertical a variação percentual. No eixo horizontal, eu tenho o tempo. Então, eu tenho a semana 1, a semana 2, a semana 3 e a semana 4. Qual foi a variação do preço? Qual foi a variação do preço em termos percentuais? Tá? 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Então, vocês vão apurar e colocar num gráfico. Ó, na semana 1 foi a semana inicial, então eu não tive uma variação, porque eu não tive, né, uma comparação com o período anterior. Então, vou partir do zero aqui na semana 1. Mas comparando com a semana 2, eu tive uma variação. Da semana 1 para a semana 2, teve uma variação de preços. Quanto é que foi essa variação? Foi de 0,6.
E aí, a gente vai fazendo, né, esse gráfico e vai montar, então, o gráfico de a variação percentual dos preços da inflação dessa semana, da cesta de produtos de vocês. Tá? Quarto passo, vocês vão entregar uma apresentação com essa pesquisa. Tá? Então, tem um passo a passo aí para vocês colocarem nessa pesquisa. Vocês vão colocar a lista da cesta de produtos que vocês montaram, da família de vocês. Vocês vão colocar o valor total por semana dessa cesta de produtos. Vocês vão colocar esse gráfico com a variação percentual dos índices e depois vocês vão relatar ali o aprendizado que vocês fizeram em relação a essa pesquisa de preços aí durante essas 4 semanas dessa disciplina de economia e mercado. Tá? Essas aqui são as instruções. Tá? Ao lado das instruções, tem ali a planilha. Nessa planilha é onde vocês vão fazer o registro, então, tá? Da cesta de preços do consumo familiar de vocês. Então, vai lá, né? Semana 1, preços. Está aqui, produto 1 até o produto 30. Vocês podem adicionar mais produtos. Então, ali onde diz produto, vocês vão colocando o nome, né? Arroz, 5 quilos, feijão, 3, e assim por diante. É o consumo do mês de vocês, da família de vocês. Vocês vão ficar apurando semana a semana essas variações de preço. Então, arroz 5 quilos na semana 1. Estava R$17 os 5 quilos do arroz. Aí na semana 2, tá R$17,50 os 5 quilos. E aí vocês vão fazendo semana a semana essa apuração das variações. Claro que ao final de cada semana, nós vamos ter, portanto, um total, né? Um somatório total. Essa cesta de produtos nessa primeira semana deu tanto. Né? Na primeira semana não tem variação percentual, porque não tem um período anterior para comparar. Mas depois, na semana 2, semana 3, semana 4, já vai ter essas apurações percentuais, tá? Gente, prestem atenção, gente. Eu tenho certeza que tu não vai saber o que é para fazer, nem começar. Sorte que está sendo gravado. Aí depois pode assistir de novo. Mas, se a gente conversa, né, durante a explicação, talvez os outros colegas que estão tentando prestar atenção se sintam prejudicados. E aí não é legal, né? A gente está convivendo coletivamente, está todo mundo querendo aprender e estudar. E se a gente atrapalha os outros, não está sendo legal, né? Então, né, quer conversar? Conversa baixinho, então, né? Tá? Então, gente, essa é a primeira planilha, tá? Que vocês vão apresentar, mas depois vocês vão ter que gerar um gráfico. O gráfico que vocês vão montar corresponde a essa planilha. Mas não quero montar o gráfico aqui na planilha, quero montar o gráfico lá no canva.com. Gosta de usar o Canva? Faz lá no Canva, não tem problema. Só vai ter que adicionar o arquivo ali depois, tá? Então, o gráfico, se não quiser fazer na planilha, faz no Canva. Ou faz em outro, né, aplicativo, né, em outra plataforma que goste, tá? Depois disso, tem que colocar ali, né, o que foi solicitado nos passos para colocar na apresentação, né, que vocês vão entregar, então. É um relatório, né? Economia e mercado, pesquisa índice de preços individual. Vocês vão colocar ali o nome de vocês e colocar em cada tela da apresentação os resultados, né, de tudo que foi solicitado, conforme a gente acabou de explicar. Essa apresentação é direto dentro do Classroom, ela é auditável, cada um de vocês tem o seu arquivo. Dá para fazer tudo aqui dentro. Mas, como eu disse para vocês, professor, eu não gosto de utilizar ali essa apresentação, né, do Google, quero fazer a minha apresentação lá no canva.com. Estou citando bastante canva.com porque o pessoal gosta bastante. Oi? Sim, sim, para ti nós vamos fazer uma apresentação, né? Especialmente os outros entregam, tu vai apresentar. Olha só, isso aqui é um relatório em forma de apresentação. Vocês vão apresentar os resultados da pesquisa de vocês aqui, através desse relatório em formato de telas. Tá? Então, segunda tela, a cesta de produtos. Então, vocês vão apresentar ali qual foi a cesta de produtos de cada um. Depois, vocês vão colocar o valor total
de cada cesta em semanas, né? Pode ser uma tabelinha, semana 1 deu tanto, semana 2 deu tanto, semana 3 deu tanto, os valores financeiros, tá? Depois, na próxima tela, o gráfico que vocês montaram e que mostra essa variação de preços que aconteceram semana a semana. E, por fim, vocês vão relatar, né, um texto, qual foi o aprendizado que vocês realizaram, né, com essa pesquisa que foi feita. Tá? Podem montar ali um parágrafo bonitinho ali, né? 10 linhas, 20, 30 linhas foi que eu falei, né? Agora prestou atenção, viu? Vocês fazem esse relato aqui. Então, é isso a nossa N2. É difícil? Não, só vai ser um pouquinho trabalhoso, porque tem que ir, né, semana a semana, construindo as coisas aos poucos para conseguir ver essa variação de preço. Se não fizer conforme a gente combinou, não vai dar certo essa variação de preço, tá? A planilha, tá? Vocês vão fazendo ela aqui dentro, os dados vão ficar salvos. Então, naturalmente, quando tu fizer a entrega, eu vou saber qual foi a tua pesquisa, a tua cesta de serviços, né? Mas a apresentação aqui dos dados, tá? Ela tem que estar completinha, bonitinha. Pode ser feita aqui diretamente, ou pode usar outra plataforma que tu queira. Ah, usei lá uma outra plataforma, salvei em PDF. Aí depois vai ali em adicionar, aí carrega o teu arquivo e depois clica em marcar como concluído para mim receber. Tá? Então dá para fazer em outra plataforma, caso vocês queiram, né, fazer essa apresentação, fazer o gráfico, fazer as planilhas. Tá? Mas essa aqui, né, já dá de forma direta. Quem quiser usar direto dentro do Classroom é totalmente editável. Tá? Já está lá. Já está lá. Já está lá postado. A gente postou agorinha, né? Agorinha. Pode ser. De repente não carregou ainda, né? Tá, gente? Entendido? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? O gráfico, tu pode carregar um arquivo externo ou tu pode montar o gráfico dentro da planilha, tá? Geralmente a gente faz assim, né? Dentro da planilha que a gente gera o gráfico. Tem uma opção de marcação ali, né? Tu marca os dados que tu quer, clica em gerar gráfico e automaticamente já gera o gráfico para ti. Mas se vocês tiverem maior dificuldade quando chegar nessa parte do gráfico, a gente monta junto, né? Eu mostro para vocês como é que vocês podem criar o gráfico ali. Mas quem quiser estudar sobre como fazer gráfico, é muito bom. Né? A gente aprende para a vida, aprende para a profissão, né? Porque uma das coisas mais importantes, depois da comunicação, trabalhar em equipe, é saber lidar com as tecnologias, né? E sobretudo essas mais básicas, assim, né? Gráfico, planilha, apresentação, né? Digitação de texto, né? Ortografia, essas coisas são muito importantes, tá? Mas a gente vê como fazer, tá? Muito bem. Vamos voltar então para o nosso conteúdo. Muito bem, gente. Então vamos dar início aqui ao nosso conteúdo da primeira aula. De preferência, tá, gente? Já comecem montando a cesta de produtos de vocês já por hoje, amanhã, porque depois, quando chegar no sábado ali, que você tem que fazer a tomada de preços, né? Já está com isso aí pronto, né? É só fazer a tomada de preços. Pode, pode. Também tem. Tu consegue gerar gráfico no Excel também. Então, gente, vamos começar aí com o nosso conteúdo da disciplina de economia. Dúvidas? Como assim? Não entendi a tua pergunta. Não é cesta básica, é cesta dos teus produtos que tu consome lá, tua família consome. Não é por semana, é o consumo do mês. Isso, isso.
Sim, é por semana. Isso. Toda semana tu vai apurar os preços da tua cesta. Não, não. Isso que é o problema da gente não tá, né? Na hora vocês estavam conversando. Olha só, vou de novo, tá? Mas não tem problema. Vamos lá. Vamos de novo. Isso, eu fiquei. Vocês não estavam atentos, mas eu estava atento em vocês. Quando eu estava explicando, vocês estavam conversando. Por isso que vocês não entenderam. Então, eu vou reforçar aquela ideia. É importante a gente ter atenção, né? Porque senão a gente não sabe o que é para fazer. A gente atrapalha os colegas, e aí a aula deveria estar acontecendo, e a gente tem que voltar, porque vocês estavam conversando no momento da explicação. Então, isso acaba atrapalhando. Atrapalha a aula, atrapalha os colegas, e não é legal, tá? Então, vamos lá. Semana 1. O que vocês vão fazer? A cesta de produtos. O que vocês consomem lá na cesta de produtos de vocês, na família, durante o mês? Então tá lá, arroz, 5 quilos, feijão, 3 quilos, e assim por diante, tá? Arroz, feijão, legumes, tudo aquilo que vocês consomem. Água, luz, telefone, internet, gás. O consumo do mês. O que vocês consomem? Todo o consumo. Isso, a cesta de produtos vai ser sempre a mesma. Porque é sempre aquilo que consome todos os meses, tá? E aí tu vai apurar os preços, né? E tu vai ter um total dessa cesta de produtos referente à primeira semana, nas datas que foram demonstradas ali no arquivo. Depois, na semana 2, tu vai apurar os preços desses mesmos produtos e tu vai ter um valor dessa cesta na semana 2. Teve uma variação de preços aqui entre a semana 1 e a semana 2, foi a inflação, tá, da tua família. Isso, exatamente. Semana a semana. Tá? Basicamente, resumidamente, é isso. Ademais, foi gravado. Recomendo que assistam novamente, né, depois essa gravação. Vou disponibilizar o arquivo, tá? Dessa explicação toda aí, né? Do contrato pedagógico, daqui dessa aula, do início da aula que a gente estava falando, da explicação. Vai estar disponível lá a gravação para vocês, vocês podem reassistir de novo, né? Esses detalhes todos que já foram passados, tá? Muito bem. Só não vou fazer tudo do zero de novo aqui, porque senão a gente vai levar mais uma meia hora, 40 minutos, que foi o que levou aí, né? Então, revejam, assistam novamente, tá? Então, gente, conteúdo da nossa primeira aula, Economia e Mercado. Introdução. Por que é importante estudar a economia? É o estudo da nossa rotina, na verdade, economia. Tudo aquilo que a gente faz durante os dias, semanas, mês, reflete o uso dos recursos que a gente detém. Tá? Para se deslocar para cá para a aula, a gente usou algum recurso. De manhã, levantei, fiz higiene, tomei café. De onde veio esses materiais? Consumo, né? Economia, comprei de alguém, tive recursos. Pode falar. Isso. Sempre depois tá no Classroom, clica aí na barra atividades e procura aí avaliativa N2, avaliação N2. Clica nela e tá lá os arquivos. Então, gente, o nosso movimento diário das famílias é a nossa economia. Por quê? Tudo aquilo que a gente consome movimenta as empresas. Então, para mim consumir lá o meu café da manhã, tomei café preto com açúcar, comi um pão, uma banana, comi um ovo, tomei um leite, tomei um Nescau. Essas empresas que vendem, né, esses produtos, tá, se movimentaram financeiramente. É o estudo da vida rotineira da humanidade. Minha rotina, no meu dia a dia, eu faço coisas, eu vivo, e para viver eu preciso, né, consumir alguma coisa. E essas empresas fornecem esses materiais que eu preciso para viver.
Ao fornecer esses materiais, as empresas têm receitas. Com essas receitas, as empresas produzem mais e contratam pessoas que têm salários e que consomem mais. O governo automaticamente cobra impostos sobre esse consumo. Quando eu faço as minhas compras, ali no preço tem um percentual de impostos que eu estou pagando. As empresas, para produzirem, também estão pagando impostos, né, sobre a folha de pagamento, sobre a aquisição das matérias-primas. Os governos, estadual, municipal e federal, obtêm esses impostos e, segundo a nossa Constituição, utilizam esses impostos para infraestrutura, educação, segurança, o bem comum, né, o bem da nação. Ou seja, quanto mais consumo, mais produção, mais empregos, mais renda, mais impostos, riqueza para o país. Quanto menos empresa tiver no país, empresas mais fracas, mais pobres, menos emprego, menos renda, menos resultado financeiro para o país, um PIB menor, um país frágil economicamente. Então, as empresas movimentam a economia a partir da nossa capacidade de renda. Então, a economia é o estudo da vida rotineira das pessoas. Quantas pessoas estão consumindo? Qual é a cesta de produtos que tu consome no mês? Qual a renda que tu precisa para consumir essa cesta de produtos? Ao fazer esse consumo, tu precisa de um emprego. Trabalhas numa empresa, ela te paga um salário. E sempre que tu faz esse consumo mensal, tu está estimulando outras empresas a produzirem mais e gerar emprego para outras pessoas que trabalham. E esse é um ciclo virtuoso da economia. Não é isso que a gente vai fazer no nosso N2 ali? Exatamente, né? Tudo aquilo que você tiver na cesta de produtos de vocês, que vocês consomem, gera emprego. Tudo gera emprego. Gera impostos. E esses impostos são usados para financiar as vacinas que a gente tomou aí já, né? A escola onde a gente estudou, né? O asfalto da rua, né? A iluminação pública, né? Quando eu vou no posto de saúde, eu vou no hospital, né? Enfim, é o estudo da vida rotineira. Por que é importante estudar? Porque é uma constante tomada de decisões, né? O que eu faço com os recursos que eu tenho, já que são recursos escassos? Tudo é escasso, na verdade. O meu salário é escasso. Eu não tenho um salário infinito, né? Ele é escasso, vai chegar um ponto que ele termina. As horas do dia são escassas. O quanto a empresa pode, né, utilizar de recursos para produzir é escasso. O quanto de matéria-prima ela comporta, o quanto ela consegue comprar de matéria-prima para produzir é escasso. A quantidade de pessoas que ela consegue contratar para trabalhar é escasso. Tudo é escasso. Então, se tudo é escasso, eu tenho que tomar decisões do que eu faço nesse ambiente de escassez. Então, um país tem lá tantos milhões, né, de impostos que recebeu. Muito bem. O que eu vou fazer com esses recursos? Tanto tem que ir para educação, tanto para segurança, tanto para infraestrutura. E aí distribui, né? Entre os ministérios, né? O que a gente faz em casa? Recebi meu salário. Quanto que eu vou utilizar em alimentação, educação, segurança e assim por diante? São os meus ministérios em casa, né? Todo mundo tem lá a sua divisão, né? De áreas, né? Da vida, né? O quanto que eu vou ter em educação, quanto eu vou ter em segurança, moradia e assim por diante, tá? Então é uma constante tomada de decisão. As empresas, quantas pessoas eu vou contratar? Quanto vai me custar essa mão de obra? Quanto de matéria-prima eu tenho que comprar, né? O esforço de venda que eu tenho que fazer, vendendo isso, quanto eu vou obter de recursos? Porque tudo é decisão em ambiente de escassez. Se eu utilizar mal os recursos e desperdiçar esses recursos, automaticamente o reflexo negativo disso vai acontecer, né? Na empresa, lá, se eu comprar matéria-prima para produzir um produto que não vende, a matéria-prima vai ficar parada, não vai vender, não vai entrar receita para a empresa, né? Se eu faltar um dia no trabalho, 2, 3, né? Vai faltar recurso depois no final do mês para cumprir com as minhas obrigações, tá? Então, tomar de decisões tem um reflexo direto, positivo ou negativo, sobre o que a gente faz com os nossos recursos. Indivíduos, sociedade, governo e empresas. Bom, a economia, né, ela surgiu como ciência depois de um certo tempo. Lá no início, nos primórdios, né, não tinha esse pensamento mais complexo, analítico a respeito da economia.
né? Ela começou a ser reconhecida como ciência, né, na metade do século XVIII. Tá? Ela passou a estudar o indivíduo, né, e a sociedade, e como se utilizam esses recursos, como o indivíduo usa os recursos, como a sociedade se desenvolve, né, a partir do uso desses recursos. Por que a gente tem sociedades mais ricas e outras mais pobres? Né? O que faz, né, a gente ter um melhor ambiente, uma melhor qualidade de vida numa sociedade e noutra não? E aí se começou a estudar esses elementos econômicos, tá? Claro que eles existem para satisfazer as necessidades humanas. Qualquer empresa sabe disso, né? Qualquer organização sabe disso. Porque se o meu produto, o meu serviço não atende a necessidades humanas, ele não tem utilidade, por isso não vai vender. Isso era um marketing há pouco tempo, né? Quando a gente faz um produto, o que ele tem que fazer? Ele tem que atender às expectativas, ele tem que resolver problemas ou necessidades, né? A demanda é consequência disso aqui, né? Quando é que vai ter demanda do produto? Atende a minha expectativa? Eu vou demandar este produto. Gosto dessa camiseta, né? Das cores, das estrelas. Atende a minha expectativa. Aí tu vai demandar este produto. Aí tu vai lá na loja e vai comprar essa camiseta. Atende a tua expectativa. A colega ali tem um problema. Eu quero resolver esse problema, tá? Me diz um problema que tu tenha. Qual que era? Isso. Hã? Eu tenho um problema. Eu não gostei muito do meu penteado, e aí eu vou lá no salão, ou vou pintar a unha, né? Para mim é um problema isso, né? Um problema. Mas não tem quem venda a conta, né? Não é esse o objetivo. O meu problema, então, a unha está quebrada. Tá, é um problema. É um problema. Esse problema gera uma demanda. Aí o salão vai vender a solução para o teu problema. Aí isso atende às necessidades humanas, né? Tem necessidades básicas como alimentação, saúde, segurança. Muitas empresas existem porque fazem o atendimento desses três elementos, um dos três ou dois deles. Se eu não atendo nada disso aqui, não vai ter demanda para o meu produto, meu serviço, para a existência da minha empresa. Tá? Eu tenho necessidades de saúde, tá? Um problema no dente. Eu vou demandar o quê? Dentista. Por isso existe essa profissão, por isso existe essa área dentro da economia, a área de saúde, porque as pessoas têm necessidades de saúde. Tá? Vocês já devem ter estudado a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades de Maslow. O que está aqui na base da pirâmide das necessidades de Maslow? Quem já estudou? Hã? Na base da pirâmide das necessidades de Maslow, quem já fez TJA, quem já fez marketing, deve ter estudado isso. Já que para ter demanda de produtos e serviços, eu tenho que ter necessidades. Senão, o meu produto não é demandado, não faz sentido, né? Fazer um projeto de marketing, vou vender o meu produto. Qual é a necessidade básica lá na pirâmide de Maslow? São necessidades fisiológicas. As necessidades fisiológicas são base para muitos negócios que fazem girar a roda da economia. Não é verdade? Nós não temos necessidade de alimentação, é uma necessidade fisiológica. Se alimentar é fisiológico. Por isso tem uma padaria ali, por isso ali tem um supermercado, né? Por isso tem uma fruteira. Tem demanda por isso, porque é uma necessidade humana, uma necessidade fisiológica. A economia, no seu início, se baseava muito no comércio, né? Comércio de tecidos, né? Comércio de gêneros alimentícios, frutas, legumes, verduras, cereais, grãos. Bem no início, era muito assim, porque a gente não tinha nem passado pela primeira revolução industrial, nem na segunda, né? Então era muito isso.
as necessidades fisiológicas. Mas depois, a pirâmide de Maslow nos demonstra que nós não temos só necessidades fisiológicas. Nós temos necessidade de segurança, que é o segundo nível, né? Necessidade de estima, status e assim por diante. Assim evolui a pirâmide de Maslow. Ou seja, sempre depois que eu tenho atendida um nível de necessidades na pirâmide de Maslow, automaticamente eu vou subindo as necessidades. Até chega um momento que eu tenho necessidades, né, de autorrealização. E aí entra um outro elemento. No mínimo, né, os meus produtos e serviços têm que gerar expectativas, problemas e têm que atender necessidades. Mas, quando eu chego lá em necessidades de autorrealização e autoestima, eu também quero atender o status. Aquilo me realiza. Então, eu não quero mais, né, um carro que vai me levar do ponto A até o ponto B. Eu quero o melhor carro, a melhor marca. Ah, eu quero uma Mercedes. Eu não quero um Gol Bolinha, um Renault Clio. Né? Eu quero um Camaro. Eu quero uma Lamborghini, status, uma Porsche. Porque agora eu estou nesse nível das necessidades da pirâmide de Maslow. Aí tem empresa que vai atender isso? Tem, né? Porque tem demanda. Quando é que chega nesse nível aqui? Ah, a nação tem que estar. Porque aí, né, a riqueza, o nível de salário é muito maior, as pessoas estão evoluindo e nós temos mais produtos de luxo que atendam a necessidade de status. Por isso, os mercados de luxo geralmente estão mais focados, nichados em regiões onde tem maior poder aquisitivo distribuídas pelo mundo. Então, a gente vai encontrar um mercado de luxo muito forte, por exemplo, em alguns países europeus, né? Estados americanos, Japão, mas tem mercado de luxo que atende a status, mercado de luxo forte, tá? Por exemplo, na América Latina, África, alguns países da Ásia, são países de terceiro mundo, em que a média da renda nacional é muito baixa. Então, nós não temos uma economia forte, né, que atenda essas necessidades superiores, né? Mas nós temos uma economia de média, baixa complexidade, que atende, né, às necessidades fisiológicas, de segurança, enfim. Esse é, né, o processo de evolução da nossa economia. Ela tem duas fases, né? E a gente pode dividir ela em científica e pré-científica. Tá? Só vou falar dessa parte científica e pré-científica aí, já vamos fazer um intervalinho. Tá? Então, na fase pré-científica, ela vai desde lá da pré-história até 1750. Uma data emblemática aí, né? Depois de 1750, a gente chega na fase científica. Tá? Então, pré-científica. E depois fase científica da economia. Na fase científica surgem os economistas. O divisor de águas aqui com essa data, 1750, foi o mercantilismo. E logo após o nosso intervalo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre mercantilismo e sobre esses economistas aqui, né, no processo de evolução da economia, tá? 15 minutinhos de intervalo, 10h35, 10h50, então a gente volta e continua o nosso tema, tá? Pode ficar aí. Pessoal que está online, eu vou só fechar a câmera e o microfone, tá, gente? E aí abro de novo aqui às 10h50, tá? A Renata que tinha pedido o link ali do Classroom, não achou? Eu compartilhei no chat aí agora, tá? Alguém perguntou alguma coisa?
Muito bem, turma, vamos voltando aí do nosso intervalo. Vou abrir aqui a nossa chamada. Peço a vocês que, quem está online, tá? Quando tiver o seu nome chamado, responda a presença, tá, gente? Então, vamos lá. Ágata Helenira Amaral. Ágata está conectada? Respondeu ali pelo chat. Alice Pierre Borba. Alice? Tá. Amanda Chaves. Obrigado. Amanda Vieira. Amanda Spangler Vieira. Brenda Machado Barbosa. É tu? Não gosta do Barbosa? Mas. Carlos Eduardo Silveira. Clécio Miranda Quaresma. Clécio não. Cristiele Tainara. Cristiele respondeu pelo chat. Caso desejem, vocês podem abrir o microfone também para responder presença, tá, gente? Dariana Roberta. Dariana. É tu? Diego Santos. Diego Santos não. Eduardo Soares. Vocês conhecem esses, gente? Não? Eduardo Soares. É. Só não tá aí hoje. Fábio André. Fábio também não. Fabrício Prates. Fabrício. Fernanda Andrade. Fernanda. Giovanni Araújo. Giovanni respondeu ali no chat. Israel Antônio. Israel Antônio não. Janice Gonçalves. Eu. Obrigado, Janice. Jéssica Andrade. Jéssica não. Geice Santos. Geice respondeu no chat. Júlia Costa. Júlia Costa Menezes. Catiele Santos. Catiele respondeu no chat, obrigado. Laura Rocha Machado. Laura também no chat, obrigado, Laura. Leonardo Oliveira. Leonardo não. Maria Luísa. Maria Luísa não. Maicon Bernardi. Maicon. Pedro Mendes. Pedro, aí. Stephanie Guerreiro. Stephanie respondeu no chat, obrigado. Tayane Vieira. Aqui. Obrigado, Tayane. Tayane já teve outras disciplinas comigo, né, Tayane? Já sim, senhor. Uhum. Estamos de volta, Tayane. É verdade. Vinícius Silva. Vinícius não. Vitor Rafael. Também não está hoje. E Vitória Caroline Silva. Obrigado. Muito bem, fechamos a nossa chamada. Alguém que está conectado online aí não foi chamado ou não respondeu? Renata Caroline respondeu ali no chat.
Renata Caroline, pelo que eu tô olhando aqui na chamada, teu nome não está nessa turma, Renata. Tu era dessa turma antes, Renata? Não, eu tinha acabado de terminar marketing, daí eu liguei para a secretaria hoje, daí elas me botaram nessa turma. Tá. Então, como foi hoje, provavelmente ainda vai demorar algum tempo até teu nome aparecer na chamada, então deve ter sido isso. Tá, então por isso teu nome não apareceu. Mas quando a secretaria te colocar na chamada, provavelmente já vai entrar com as presenças, tá, Renata? Tá bom. Mas vamos acompanhando durante as próximas aulas aí. Se até quinta-feira não entrar na chamada, a gente conversa com a secretaria de novo, tá? Tá. Certo, obrigado. Geice colocou no chat. O número da turma, Geice? O número da turma é 02-2020 0021. Esse é o número da turma, tá, Geice? Eu vou colocar ali no chat. Fica mais fácil. Ó, Geice, está ali no chat já o número da turma, tá? Esse é o nosso número aí. Certo? Valeu. Júlia, fala, Júlia. Júlia Menezes. Deixa eu olhar aqui a chamada. Júlia Costa Menezes. Tá, Júlia, já tá com a presença aqui. Fica tranquila. Muito bem, gente. Vamos continuar, então? Antes da gente continuar, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vamos adelante. Pessoal que está online, gente, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem participar, procurem habilitar o microfone para pedir a palavra, tá? E conforme a gente está conversando, normalmente aí o chat fica um pouquinho esquecido, né? Aí quando eu vou ver o chat já passou um tempo, né? Então é sempre bom aí, caso queiram, tá? Fazer uma pergunta, uma dúvida, habilitem o microfone de vocês, tá? Então, gente, antes do intervalo a gente estava falando dessa divisão, né? Da economia como ciência, período pré-científico, período científico, onde surgiram os economistas, né? E o divisor de águas aí foi 1750, que é o período do mercantilismo, tá? Esse período, o mercantilismo, na verdade, né, ele demorou 300 anos. Né? Ele iniciou em 1450 e foi até 1750. Então foi um período de 300 anos de transição dentro do mercantilismo, para a gente sair dessa fase pré-científica até entrar na parte científica da economia. Ou seja, antes, né, era tudo no tato, por assim dizer, né? Não tinha muita ciência, como é que as coisas funcionam, deslocamento dos recursos, né? A fase pré-científica não tinha muitos princípios, né, em relação a como se dava o comércio, a riqueza e a construção da riqueza, né, das pessoas, das nações, enfim. Era tudo meio no empirismo, tá? Acúmulo de metais, né, preciosos, ouro, prata, né, como forma de obter riqueza, enfim. E depois, que foram surgindo no período científico as ideias dos economistas que começaram a demonstrar, né, esse fluxo de capitais, de recursos que produziam a riqueza das pessoas, né, a riqueza dos grupos, das empresas e dos países, tá? Então, o mercantilismo foi essa fase de transição entre o científico e o científico. Então, o que aconteceu, né, no mercantilismo? Algumas coisas importantes, tá? Uma delas é o surgimento da cobrança dos juros nos empréstimos, a busca do lucro e sucesso nos negócios. Porque antes, o que caracterizava, né? Era o domínio da igreja. E para a igreja, o lucro era pecado. Então existia uma junção muito grande entre o Estado e a igreja. Se confundiam os dois, né? Então, a igreja e o Estado eram confundidos. Eram vistos como uma coisa só, onde tudo que era definido como regra pela igreja era seguido pelo Estado. Então, ter lucro é pecado, não pode ter lucro. Cobrar juros para empréstimo também é pecado. Isso era uma mentalidade, enfim, do período, né? Ainda pré-histórico medieval, né?
até o feudalismo por ali, né, era uma característica muito exploratória, né? O indivíduo trabalhava na terra, mas não podia ter lucro daquela terra que ele trabalhava, né? Boa parte daquilo que ele plantava, produzia, ficava para o dono das terras, né? No período do feudalismo, né? E essa exploração, enfim, era considerada pela igreja como algo natural, né? O indivíduo não pode ter lucro. Ele tem o que ele tem para a subsistência dele lá, né, é do dono das terras, e geralmente esse dono das terras, né, tem uma relação, né, com a igreja muito intrínseca, ele repassa recursos, então tem uma relação não muito salutar aí. Basicamente, principalmente nos estados-nação europeus, né, com o domínio da igreja, né, na Europa, né, principalmente aqueles estados mais fortes e mais antigos na Europa, né, tinha essa relação muito intrínseca e muito forte, né. E aí o Estado, então, era dominado pelas regras e a mentalidade, né, dos bispos, né, papas, enfim. Era muito influente, né? Ele basicamente que determinava como as coisas que iriam acontecer, né? O Estado seguia. Mas no mercantilismo isso começou a se transformar, foi um período aí de 300 anos, não foi simples, né? Uma luta, um embate, né, entre forças, né, Estado e igreja, né? Então o Estado começou a se desvencilhar da igreja, né? E a própria igreja, né, começou a entender o seu papel sob outro aspecto, né? Menos as coisas mundanas, né? E mais as coisas espirituais. E aí houve essa desconexão, tá? E aí a gente vê então a igreja cada vez menos se envolvendo, né, com as coisas do Estado, sempre com uma certa influência, sempre com uma certa perspectiva, né? Mas agora, no mercantilismo, né, esse desenlace acontece. E aí, então, o Estado define, né, as regras do jogo. Tá? A igreja vai cuidar das coisas de Deus, o Estado vai cuidar das coisas mundanas. E aí, surge, então, no mercantilismo essa ideia da cobrança de juros. E do lucro. O lucro é bom, as pessoas podem ter lucro, as empresas podem ter lucro, porque isso é bom. O lucro faz um estímulo ao crescimento do negócio. Eu estou obtendo mais resultado, eu preciso contratar mais gente, preciso comercializar mais produtos, crescer o meu negócio, vai gerar mais renda, o Estado, a nação fica mais rico, né? As pessoas têm mais renda e mais consumo e o comércio fica forte. No início, né, antes das revoluções industriais, né, era o comércio a mola propulsora da riqueza das nações. Né? Justamente quando aconteceu essa desconexão, né, lá no mercantilismo da igreja com os estados, tá? Mas o mercantilismo aí, né, busca proporcionar vantagens para a exportação, né, e criando barreiras à importação. Então, é interessante, né, para as nações, tá? Vender para outros estados-nação, ou seja, comercializar as verduras, frutas, o tecido, né, as especiarias para fora, por quê? Quando meu produto vai para fora, automaticamente o dinheiro que está de fora entra dentro do meu país. Ou seja, eu tenho mais dinheiro circulando, eu tenho mais riqueza. Tá? Claro que importar não é o melhor, né? Ou seja, eu estou comprando de fora, então o dinheiro está saindo para entrar o produto. Então, estou tirando riqueza de dentro do meu país, estou importando, estou comprando de outras nações, de outras empresas que estão fora do meu país. Então, isso começa a ser pensado de forma estratégica, já a partir do mercantilismo. Tá? Saldo favorável na balança comercial passa a ser buscado, então, já que essa ideia, né, de entrada e saída de recursos, né, está mais presente, isso está mais claro, mais óbvio, e a gente precisa equilibrar, né, essa balança de comércio. Né? Eu comercializo mais para fora, compro menos. Eu tenho que, então, ter uma indústria forte, eu tenho que ter um comércio forte, eu tenho que ter uma relação, né, de empenho, de estímulo ao comércio, de geração de renda, geração de emprego. Ou seja, países que já deste princípio lá, né, montaram a sua estrutura lógica de funcionamento do Estado pensando nisso, bom, empresa é bom. Ter empresa gera riqueza, gera emprego, gera renda. E eu, como Estado, cobro os impostos das empresas e das pessoas. Obtenho esse recurso para sustentar a nação. Então, quanto mais empresas, mais renda, mais empregos. Ciclo virtuoso. Então, muitos países europeus, né,
deram um boom na sua economia, né, nesse período do mercantilismo em diante. Né? Então a gente vai ver a Inglaterra se tornando um país muito rico, né? Nós vamos ver a França, a Alemanha, a Espanha, países muito ricos, porque entenderam isso, Suécia e assim por diante. Então, nesse início, os países europeus eram muito fortes e muito ricos. Né? Claro que depois das revoluções industriais mudaram um pouco essa distribuição das riquezas entre as nações. A gente vai ver a América do Norte, depois, bem mais adiante, a Ásia, né? Ou seja, isso vai se distribuindo com as revoluções industriais. Tá? E claro, né? No princípio, o estoque dos metais preciosos, né, se tornou um objetivo. O que dava lastro para a minha economia e dizer que a minha moeda era forte? A riqueza em metais preciosos, o quanto de ouro que eu tenho, né, no meu país. Porque isso dá força para a minha moeda. Olha, o dólar, né, é uma moeda forte, porque a gente tem aqui tantos bilhões em ouro. E se ninguém mais quiser aceitar a minha moeda em qualquer outro lugar, tu traz aqui que eu te troco por um tanto de ouro. Isso dava, então, lastro, força à moeda. Hoje em dia o lastro não é mais em ouro, né? É o Banco Central dos países que dá lastro para as moedas. Né? O que leva a uma certa preocupação nos dias atuais, no mundo tecnológico, né? Com relação ao lastro que existe para as criptomoedas. Quem é que dá lastro e segurança a elas? Já que nós não temos, né, um banco central, nós temos alguém que garanta, né, o valor daquele papel. Né? Funciona um modelo de blockchain, já é uma outra história, né? Isso causa uma certa preocupação e insegurança. E aí estão se montando essas estruturas, né, ao longo das últimas décadas, aí, pelo menos nos últimos 10 anos. E, claro, o poder fica centrado no Estado, né, a partir do mercantilismo. Então, a igreja sai de cena, né, do controle das políticas estatais, e o Estado é que manda, né, na política e na economia. Então, depois do mercantilismo, surge a fase científica com os primeiros economistas, os cientistas da economia. Um deles, mais importante, é o Adam Smith, que viveu aí de 1723 a 1790. A principal obra dele chama Riqueza das Nações. Então, ele buscou, né, estudar a fundo aí nesse livro dele, né, a origem dessa riqueza, como é que ela se forma, né? Ele buscou diferenciar ali a economia e a política, duas ciências, né, que são distintas entre si, mas que trabalham em conjunto, já que o mundo político, no Estado, é que define as regras do jogo para o funcionamento da economia. Né? São os legisladores, né, seja no nível estadual, municipal ou federal, que vão estabelecer as regras, as leis, né, que regem o funcionamento da sociedade. Entre eles, né, por exemplo, Código Tributário Nacional. Como é que funcionam os tributos? Isso é definido, né? Código Civil, Código Penal, Constituição, tudo é legislação, poderes legislativos. Já que o judiciário, né, vai fazer o cumprimento das leis que foram definidas no legislativo, e o executivo vai executar aquilo que é definido na lei. Então, quem define a lei? Legislativo. O que causa uma certa confusão, né, em países subdesenvolvidos como o nosso, em achar que uma pessoa no poder executivo, seja no municipal, no estadual, no federal, é que vai resolver as coisas. Não, é o poder legislativo que cria as regras de funcionamento do Estado. Então é neles, nesse cruzamento, né, entre o mundo político e a economia, que a gente deve prestar atenção. Quem são os legisladores que nós estamos elegendo, como pensam, né, porque eles que vão criar as regras de funcionamento do Estado. Então, quem a gente elege lá está pensando, né, em criar mais empresas que vão gerar mais receita, mais renda e mais empregos, a gente está elegendo pessoas que pensam ao contrário. Não, as empresas são más. Né? A gente deve taxar essas empresas, deixar as coisas ruins e difíceis para elas. E são malvados. E as empresas vão para outro lugar. Aí depois não tem emprego, estou desempregado, dependo disso, dependo daquilo, de um auxílio isso, um auxílio aquilo, e a gente vive na dificuldade. É um pensamento ainda menor, né, nesse sentido, já que já desde 1750 os países, né, que prosperaram, né, tiveram uma outra mentalidade, né? Mundo aberto, opa, só um pouquinho, né? A empresa é bom porque gera emprego, gera receita, né? As pessoas vivem bem, a gente cria um equilíbrio na nossa economia, né? Agora
Pensar ao contrário disso é um pouco temerário e difícil, né, da gente aceitar, já que o impacto é negativo nas nossas vidas, na sociedade onde a gente vive. E isso a gente deve estar muito atento, né, porque isso é definido no Estado pelo Poder Legislativo. Tá? Então tem uma relação muito forte, tá, entre política e economia. Quanto se cobra de imposto no Estado do Rio Grande do Sul para a circulação de mercadorias e serviços? É definido pelo Poder Legislativo do Estado. Está lá na lei, no Código Tributário do Estado do Rio Grande do Sul, que o ICMS é 18%. Na Bahia é 14%. E a Ford não veio para cá, foi para onde? E a Azaleia era aqui, foi para onde? Por quê? É menos estímulo. As regras do jogo são diferentes. O Estado pensa, opa, eu tenho tantos mil funcionários públicos e eu estou, né, cada vez fazendo mais concurso, eu tenho que pagar essa gente. De onde é que vai tirar dinheiro? Do imposto. Então sobe os impostos. E as empresas vão embora. Quando as empresas vão embora, eu não consigo pagar o funcionalismo público. Então, para as empresas que têm, eu subo mais impostos para as que têm. E a curva chamada curva de Phillips, né? Chega um ponto em que o tanto de imposto que eu cobro, né, só vai fazer com que a minha arrecadação, na verdade, caia. Porque as empresas não aguentam. Eles começam a ir embora ou sonegar imposto. Então, tem um nível aceitável, que é o nível ideal. Aquele em que eu consigo ter receita, né, para o Estado, sustentar o Estado, e eu consigo manter o estímulo à existência das empresas e a atração das empresas, que vão gerar mais emprego, mais renda. Se eu tenho menos imposto, eu posso ter mais empresas? Sim, então eu vou ganhar com mais quantidade de empresas, e não com mais imposto, porque aí eu vou mandar as empresas embora. É uma lógica de gestão. Então, se a gente elege um tiririca da vida, um jogador de futebol, né, um ex-BBB, né, como vereador, deputado estadual, deputado federal, eles sabem disso? Vota em mim, porque pior do que tá não fica, aquelas histórias todas, aquelas bobagens que eles falam na propaganda. A gente vai votar nessa gente? Porque eles que vão decidir a política e isso vai impactar a nossa vida. Aí depois eu vou bater na porta da empresa, ó, tem emprego para mim? Ah, não tem. Que o tiririca tá lá, né? Pior que tá, não fica. Né? Não sabe. Né? É influenciado pelos outros que estão lá já há mais tempo, né? E que dizem assim, não, aqui eu ponho o meu apadrinhado e faço aqui e ajeito ali, e a gente fica, né, com dificuldades. Então a gente tem que entender essa relação entre política e economia. Quem eu estou colocando lá no mundo político vai definir como funciona a economia. E vai definir se eu vou ter mais renda ou menos renda, se eu vou ter emprego ou se eu não vou ter emprego, se a minha família vai estar empregada, se a gente vai ter condições, né, de sustentar, pagar os estudos, né, sustentar a família, os filhos, né, construir uma carreira, ou vai viver de Bolsa Família. Bolsa Família é uma coisa ruim? Não. Claro que não. Né? No momento de crise de necessidade, a gente tem que atender quem está morrendo ali, né? Vou atender, mas depois disso, então, vai ficar no Bolsa Família, mas vamos dar um estímulo à educação, vai sair dessa situação, vai arranjar uma empresa para trabalhar, vai uma renda melhor, mas durante um tempo precisa. Tá, perfeito, mas não é todo o tempo. Senão a gente entra naquela lógica, tudo bem, a gente dá um auxílio e vai dando auxílio para cada vez mais gente, cada vez mais gente, cada vez mais gente. E a gente vai taxando mais as empresas vão indo embora. Daqui a pouco não tem mais como sustentar. Foi o que aconteceu com o Rio Grande do Sul aqui, em algo similar. Não estava com folha de pagamento atrasada, parcelando 13º do funcionalismo público, porque o imposto arrecadado não dava conta do tanto da folha de pagamento. 95% da arrecadação do Estado era para pagar folha de pagamento. E dele concurso. Para tudo. É bom fazer estatal? Fazer concurso? Claro, dá voto. Né? Então, se a metade da população está empregada no funcionalismo público e fui eu que fiz os concursos e coloquei eles lá para dentro, quem que eles vão votar? Em mim. Mas a lógica é perversa, né? Porque eu estou pensando em mim e não no povo. Porque aí depois ficou que nem ficou aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente tem dinheiro para fazer aplicação em educação, infraestrutura, segurança, tornar o Estado mais atrativo para as empresas? Não tem. Tem como descer o ICMS 18 para 15, para 14? Se fizer isso, não paga.
a folha de pagamento, porque fez muito concurso. Isso faz muito tempo que é assim, né? É uma lógica. Por quê? Nós elegemos as pessoas erradas. Um pensamento, né, equivocado. E quanto mais a gente entende como as coisas funcionam, a relação da política com a economia, a gente entende que isso nos afeta, afeta as empresas, e a gente muda essa lógica. Então, conhecimento é libertador, conhecimento é poder. Que agora eu tenho o poder de me libertar, né, desses pensamentos que nos atrapalharam durante tanto tempo. Agora eu vou votar, né, e vou escolher as pessoas mais acertadas. Vou tentar, pelo menos, né? Porque a gente também sabe que tem a tal da mentira, né? Ela vai lá, diz uma coisa, vai lá, faz outra. A gente vai aprendendo também. Vai amadurecendo a nossa democracia. Então, Adam Smith, né, ele estuda ali a questão do bem-estar das nações. Esse bem-estar está diretamente ligado à riqueza, né, dessa nação. Produto anual per capita, né? Ou seja, quanto de riqueza gera por pessoa, por cidadão, enfim, naquele país. Ele estuda que a causa da riqueza das nações é o trabalho humano, não existe outra forma de riqueza, né? Se as pessoas trabalham, gera riqueza, se não trabalham, não gera. Né? As pessoas são o elemento mais importante da economia, então eu preciso cuidar das pessoas. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, talvez, alguns, do chamado chá, né? São os elementos da gestão de competências. Quem já fez a disciplina de administração de RH no primeiro ciclo, talvez lembre disso. Né? Quem não fez, vai fazer, né? O chá, a gestão de competências, é conhecimentos, habilidades, atitudes, comportamentos. A causa da riqueza das nações são as pessoas, é o trabalho humano. Então, eu tenho que desenvolver conhecimento, as habilidades e as atitudes para gerar mais riqueza. Para mim mesmo, o país em relação às pessoas, desenvolver isso para gerar mais riqueza para a nação. As empresas em relação às pessoas, proporcionar mais conhecimento, habilidades e comportamentos para gerar pessoas mais qualificadas. Porque o resultado vem das pessoas. Não é a máquina, não é o equipamento, não é o prédio, não é estoque, não é tecnologia, não é o computador, não é o ar-condicionado que faz resultado. Quem faz são as pessoas que usam os equipamentos, que tomam decisões, que resolvem problemas, que pensam, que usam a matéria-prima, que operam o sistema e vão fazer o resultado. Então as pessoas são o elemento mais importante. Adam Smith já sabia disso, lá em 1700 e alguma coisa. As empresas devem saber disso. As empresas devem estimular o desenvolvimento das pessoas. Por isso nós temos na gestão de RH, né, recursos humanos, a gestão por competências, onde eu tenho que ter lá um subsistema chamado de treinamento e desenvolvimento, onde eu vou ajudar as pessoas a desenvolver seus conhecimentos, habilidades, e a parte comportamental, para utilizar bem, né, o conhecimento e habilidades. Não tem uma pessoa muito desenvolvida intelectualmente, mas, né, comportamental não é bom. E o resultado é ruim, quando o comportamental não é bom. Então tem que desenvolver os três elementos da gestão por competências. Adam Smith sabia disso. O trabalho humano é que gera riqueza nas nações, são as pessoas que fazem o resultado. E ele também estudou, né, a existência da livre iniciativa do mercado. Ou seja, ele era um liberal. O mercado deve agir sozinho. Eu não devo ficar me metendo, né, e criando um monte de regras e dificuldades, impostos e tais coisas para dificultar as empresas. Não, devo facilitar a vida das empresas. Porque eu vou ter mais empresa, mais renda, mais pessoas empregadas, riqueza das nações vem do trabalho humano. Ou seja, quanto mais dificuldade para as empresas, menos elas vão agir, atuar, menos emprego vai gerar. Então, Adam Smith, esse pensador, tá? Já do período científico, que trata a respeito dessa situação. Então, ele é um liberal. Surge o liberalismo, né? Com esses princípios, já a partir, então, de Adam Smith, tá? Ele é o criador dessa expressão, né, conhecida, chamada a mão invisível, né, que rege o mercado. Essa mão invisível, né, que já ouviram falar, né, a mão invisível que mexe, né, para onde vão os recursos, né, quem compra o quê, o que eu vou fazer com aquele dinheiro que eu recebo, quem é que desloca esses recursos? É a tal da mão invisível do mercado, né?
Onde é que está essa mão invisível? Expectativas, problemas, necessidades. Essa é a mão invisível. É algo subjetivo que está na mente de cada pessoa. Né? O que move o mercado de camisetas do Maicon aqui, que compra essa camiseta bonita dele? A expectativa, a necessidade dele. Está ali a mão invisível. Que move o recurso dele em direção àquilo ali. O cabelo, esse cabelo bonito, vermelho, que move a economia daquele salão. Não sei se foi no salão, né, se foi numa estética, onde é que foi. Mas as pessoas vão lá porque se movem por isso. Essa é a mão invisível, né? Ela foi lá no salão, outras também foram, né? Escolheram outras cores, ou talvez essa mesma cor, mas se moveram para lá. Essa é a mão invisível. A mão invisível é a vontade, o desejo das pessoas em deslocar os recursos naquela direção ou em outra direção. Então ninguém controla isso, né? Entre aspas, né? Temos um esforço de marketing para fazer as pessoas, né, quererem deslocar os seus recursos para aquela empresa ou para aquela outra. Tá? Mas o Adam Smith, então, fala dessa mão invisível. Depois do Adam Smith, surge o Thomas Robert Malthus. Ele é posterior ao Adam Smith, viu de 1766 a 1834. E ele fala que é um problema, né, o número de pessoas que existe numa sociedade, numa nação, frente à capacidade produtiva. Eu vou anotando aqui o nome dos economistas, tá? O Adam Smith e o Thomas Malthus. Malthus tem H, né? Vou botar um H aqui. Ele diz que é um problema, porque a teoria dele diz que a proporção, né, de pessoas no país vai aumentando numa realidade aritmética, melhor dizendo, geométrica, e a capacidade econômica vai aumentando numa proporção aritmética. Então, população, o que o Thomas Malthus diz? População, crescimento geométrico. Os recursos, né, a economia, enfim, elas têm um crescimento aritmético. Claro, pode. É livre. Claro, a aula vai até meio-dia, né? Tá? Mas é exercício hoje, tá? A avaliativa é na quinta. Isso. Provavelmente eu vou dar os exercícios no finalzinho para vocês fazerem até a noite. Tá? Que é... Hã? Viu? Olha só. Sabe que mãe é que manda, né? Olha só. Vai te botar no trabalho. Né? Muito bem. Então, descanso. Até amanhã. Então, gente, o Thomas Malthus diz que a população cresce em ritmo geométrico, ou seja, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Esse é o crescimento geométrico. 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, 8 milhões, 16 milhões, 32 milhões. Geometricamente vai crescendo a população. Né? Principalmente naquele período. Tá? O indivíduo tinha 2 filhos, cada filho tinha mais 2, e assim por diante. Progressão geométrica. E os recursos do Estado, os recursos produtivos, crescem em progressão aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxe, a conta não vai bater. Vai faltar recurso para o Estado atender o crescimento populacional. Claro que naquele período, né,
não existia as tecnologias que existem hoje, né? E a gente tem uma capacidade produtiva muito mais aumentada frente aos recursos que a gente detém. A gente consegue multiplicar, né? Na quantidade de espaço de terra que se tem, a gente produz muito mais do que se produzia no passado. Então essas tecnologias não existiam, né? Então isso era uma realidade. Tá? E o malthusianismo, né? É um pouco o Thanos, né? Temos que acabar com a metade, né? Porque isso aqui não vai fechar essa conta. Então a gente tem que fazer um controle populacional. Muitas nações, né, seguiram esse caminho, né, do Thanos. Né? Então, esterilização em massa, proibição de ter mais de um filho, como, né, na China, isso, né, principalmente países muito, né, e aí essas teorias que foram surgindo depois, ao longo do tempo, sobre aborto e tal, né, eliminar aquela vida que está no ventre, né, pensamento de pessoas que estão no poder do Estado, ou seja, para sobrar mais recurso para mim, né, tem que eliminar, pelo meio que for. Eles não têm muita preocupação, né, com relação a isso. Muitos, por quê? O desenvolvimento cognitivo, intelectual, muito bom, mas o desenvolvimento emocional nem sempre, né? Então a gente sabe, né, que a gente tem o coeficiente intelectual e o coeficiente emocional. Então o coeficiente intelectual muito alto, né, e o coeficiente emocional baixo faz com que eu tenha, né, muita capacidade de obter, né, resultados, mas aplica essa capacidade de uma forma equivocada, às vezes, na direção errada. Então uma analogia, um físico desenvolve, né, pelo seu conhecimento do atomismo, uma bomba atômica. Muito conhecimento. Mas aí o desenvolvimento emocional é muito baixo, vai lá e joga essa bomba, mata uma população inteira. Desenvolvimento emocional baixo, ele usa errado o conhecimento. Agora, um físico que tem um alto conhecimento em atomismo, enfim, física, né, mas tem um coeficiente emocional muito elevado, vai usar esse conhecimento para gerar, por exemplo, uma usina nuclear que vai gerar energia elétrica para uma população inteira, ou vai produzir equipamentos médicos que vão salvar vidas pelo conhecimento que ele tem. Então, a direção que se dá para o conhecimento depende do coeficiente emocional. O quanto nós somos bons ou evoluímos comportamentalmente. E aí, claro, né, essa teoria do Malthus aqui, né, foi utilizada e está intrínseca em muitas, né, ideologias pelo mundo afora até os dias atuais. Mas de onde é que surgiu essa ideia de eliminando, né, essa concorrência? Tá? Entre outros, do Thomas Malthus. A ideia dele talvez fosse, né, no caminho positivo, mas foi utilizada, né, num outro caminho aí. Tá? Depois deles veio o Davi Ricardo. Esse muito importante, tá? Porque as ideias dele foram largamente utilizadas e por economistas que surgiram posteriormente a ele, inclusive, tá? Davi Ricardo. Até quando a gente for falar agora do nome das teorias dele, vocês vão talvez conectar, né, com outros nomes que surgiram a posteriori. Uma das coisas que o Davi Ricardo criou foi a teoria de valor. Agora já estou lembrar de gente que falou disso, hein? Teoria de valor, né, o valor das coisas, o valor de troca, mais-valia. Já começa a lembrar de outros teóricos aí, né? Então, teoria do valor, tá? O Ricardo diz que o valor da mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho incorporada nele. Essa cadeira vale o trabalho que foi feito nela. Quem faz o trabalho? As pessoas. Depois surgiu uma ideia de exploração do trabalho, né, feita sobre a produção da cadeira. Mas até ali era só isso, né? Teoria do valor. Claro que é uma teoria, tá? Limitada. Tem um limite. Outros autores depois melhoraram esse pensamento, né? A gente sabe que essa cadeira não vale só o valor do trabalho das pessoas que montaram, vale o trabalho das pessoas que criaram o projeto, idealizaram, vale os custos do empresário que comprou matéria-prima, contratou as pessoas, pagou salários, pagou os impostos. Tem muitos outros custos aí. Não é só o valor do trabalho da pessoa, né? Mas a teoria do valor é isso, tá? O trabalho daquele operário específico, sem olhar os outros aspectos, tá? É um pouco reducionista, mas essa é a ideia. Depois surge a teoria da repartição, tá?
Então, assumindo que os capitalistas reinvestem parte do lucro obtido na venda da mercadoria para o crescimento econômico. Então, o Davi Ricardo, ao contrário de outros pensadores que surgiram depois, ele vai para o caminho do capitalismo, né, e do resultado positivo gerado por esse capitalismo. Ou seja, eu vendi cadeira, tive um lucro. Eu posso fazer agora mais uma cadeira. Fazia uma, faço duas. Agora faço 4. Agora faço 5. Agora eu tinha um funcionário. Agora tem 10, tenho 15, tenho 20, tenho 30. Ou seja, a ideia é de que o capitalismo, o resultado, o lucro, faz, né, o crescimento da economia. Tá? Essa é a teoria da repartição. E ele cria também, ou estuda a teoria das vantagens comparativas. Basicamente diz que cada país deveria se centrar em produzir naquilo que ele é bom. Então, no Brasil a gente é muito bom em produzir café. Então, essa deveria ser o nosso foco, né? Café e depois outras culturas, agricultura ou agronegócio. Outros países são muito bons na exploração de minérios. Nisso que eles devem se centrar. Então, ele buscava fazer essa divisão comparativa entre as nações, países, regiões, dizendo, olha, você é muito bom nisso, então você tinha que investir só nisso. Tá? Claro que isso não perdurou muito tempo com as revoluções industriais que vieram depois, sobretudo agora com a revolução tecnológica. Né? Então, todo e qualquer país pode ser, né, bom em qualquer coisa. Tá? Depende do quanto aplica o conhecimento e a capacidade tecnológica. Depois do Davi Ricardo vem o Jean-Baptiste Say. Vou simplificar aqui. Jean Say. Europeu, francês. Ele formou a teoria dele, né, acreditando que a demanda das mercadorias era infinita. Mas olha a época, né? 1776, 1832. Ou seja, tudo que eles produziam vendia, né? A escala era pequena. Muitas coisas estavam surgindo, era novidade. Né? Então, tudo que eles faziam vendia. Né? Até ali, os idos de 1920, 1910, era mais ou menos assim. Né? Se for lembrar do Ford, né? Qual era a concorrência dele? Era a charrete, o cavalo, a carruagem, o boi. Né? Aí ele foi lá e fez o carro. Tinha concorrência? Não, tudo que ele fazia vendia. Não tinha concorrência, né? Então, essa teoria do Jean-Baptiste Say, ela valeu para aquela época, para aquele período, e logo se desgastou, né, no tempo. Mas ela tem um viés aqui interessante. Toda vez que surge uma inovação, um produto inovador, durante algum tempo, essa teoria dele funciona. A demanda é quase infinita. Tudo que faz, vende. Quando é um produto inovador, tem essa característica. Né? Uma coisa nova no mercado, né? Todo mundo quer consumir. Né? Então, não funciona mais em geral para a economia, mas para situações de nicho, situações novas, startups, produtos inovadores, serviços inovadores, durante algum tempo funciona. Até que surja, né, a concorrência. Tá? Depois vem o Karl Marx. Tem um outro viés de pensar a economia, né? Em 1818, 1883. Ele surge nessa fase científica. Então, ele se preocupa em pensar, né, a respeito de como os elementos econômicos se dividem entre as partes que compõem a economia. Né? E pensa naquela ideia do proletariado, da burguesia, né? Como é que os recursos ficam com a burguesia, como é que os recursos ficam com o proletariado, né? Quem é a parte mais forte nessa relação, quem é a parte mais fraca. Né? E ele pensa a respeito desses elementos, né? E tem um outro caminho diferente dos anteriores, tá? Davi Ricardo, Thomas Malthus, Adam Smith, né? Liberais, capitalistas, tá? Até o Jean-Baptiste Say. Depois o Karl Marx vai mais para a linha do socialismo, tá? Que é um viés diferente do capitalismo. Tá? A gente já vai falar um pouquinho por que tem essa diferença aí. Então a gente falou sobre a contribuição. Né? Então ele se aprofundou no estudo do próprio sistema capitalista, entendendo como é que é o funcionamento disso, por que o lucro fica né, com a burguesia e não com o proletariado, né, que isso é injusto, porque afinal de contas, como disse o Davi Ricardo, né, a teoria do valor diz que o bem vale aquilo que foi empregado de trabalho naquele bem. Né? Então, a maior fatia deveria ficar para esse proletariado e não para o burguês ou capitalista. Tá?
Claro que é uma ideia, né, de equilíbrio, mas se desequilibra a partir do momento em que, né, a ideia não é melhorar essa relação, mas a ideia é deter a maior parte dos recursos dividido entre, né, a nação, enfraquecendo então a ideia da empresa gerar lucro, né? A empresa, voltamos para a mentalidade da igreja, né? Eu fico com todos os recursos, tu não fica com nenhum, e eu distribuo depois para os outros. É interessante? Não, né? Daqui a pouco não vale mais a pena, né? Produzir, né? Gerar riqueza, gerar emprego, porque o recurso não fica comigo, né? Não vale mais a pena empregar esses recursos, né? Então, essa ideia, né, vem com o valor de uso, o valor de troca e o mais-valia. O que ele disse no enunciado dele, né? O valor de uso equivale à capacidade que um bem possui de satisfazer a necessidade dos indivíduos. Então, isso tem a ver ali com a necessidade, com a expectativa, tudo tranquilo, né? O valor de troca corresponde à capacidade que um bem possui de ser equivalente a outro que ele pode ser trocado. Tá? Então, a variação da troca de um bem por outro, a equivalência do valor entre os bens. Tá? E o mais conhecido, né, e o que traz mais diferenciação, né, entre os economistas anteriores, né, capitalistas liberais, com o pensamento socialista do Karl Marx, né, é o mais-valia. Tá? O valor de uma mercadoria deveria ser igualado ao tempo de trabalho socialmente necessário para a sua produção. Ele constata aí, né, que a força de trabalho é, na verdade, explorada, né, e que o empresário, né, é alguém mau, né, é praticamente um pecado. Olha o pensamento da igreja voltando. É praticamente um pecado ter lucro, porque isso é exploração, é mal. E aí é uma recrudescência, né, da ideia. A humanidade é assim, né? Às vezes dá uns passos para frente, daqui a pouco de novo vem uma ideia antiga e volta para trás. Então, essa ideia, né, da economia planificada, socialista, ela tem alguns aspectos positivos, sim, importantes e que trazem contribuição, né, para a vida em sociedade, mas tem esse aspecto aí que é danoso para a economia, ou seja, ela passa a entrar em inanição, se autoconsumir, é um processo de autofagia. Né? Eu deixo de estimular a existência das empresas, empresas fortes, e eu vejo eles como mal, ruim, está prejudicando a sociedade, são exploradores. Então começa a taxar, começa a tornar as coisas difíceis, e as empresas começam a minguar. Bom, não é a empresa que gera emprego e gera renda? E eu estou atacando justamente essa empresa que gera o resultado através das pessoas. Então, por isso, tá? Essa ideia em si faliu no mundo, né? Não, a própria Rússia, né? Saiu do socialismo, foi para o capitalismo, né? Outros países da antiga União Soviética, né? Saíram dessa situação, foram para o capitalismo, porque não tinha mais como viver durante um tempo, né? Um sonho de verão, né? Igualitário, vamos dividir a riqueza entre todos. Só que isso acabou, né? Com a economia do país, trouxe pobreza, né? E muita dor e sofrimento, né? Tanto para a Rússia socialista quanto para a Alemanha também oriental, né? Você deve lembrar do Muro de Berlim, né? Uma parte ficou capitalista, outra parte ficou socialista, e uma parte era rica, a ocidental, a parte pobre era oriental, né? E que sofreu, né, até a queda do Muro de Berlim, porque, né, vivia nessa situação, né, bem prejudicial. As empresas não queriam, né, continuar a existir, não valia a pena, né? Eram tidos como reféns do Estado, tá? Essa mentalidade. Claro que tem os aspectos positivos, o socialismo tem. Né? Os aspectos que vão em direção, né, do cuidado dos desvalidos, dos necessitados, mas deve ser sempre visto como um apoio, um suporte, enquanto aquela necessidade existe, não para o resto da vida do indivíduo. Né? Então, enquanto tem necessidade, ajuda, né, dá o braço, né, ajuda a conduzir, a sair daquela situação, até que o indivíduo consiga andar pelas próprias pernas. Nesse sentido, perfeito, né? Só não pode ser assim para o resto da vida, senão as pessoas não crescem, não evoluem, a nação não se desenvolve, né? Não é bom. E aí acontece o que aconteceu com a Rússia, aconteceu, né, com a Alemanha Oriental, aconteceu com a Venezuela há pouco tempo atrás, né? Se vocês lembrarem que era um país riquíssimo, né? Entrou uma mentalidade de economia planificada, socialista, e acabou, né? Um país
era um país que era tido como, né, como se fosse um país árabe na América Latina, né? Explorador de petróleo, né? Uma riqueza enorme, né? E aí entrou algumas mentalidades pelo voto, tá? Que dominaram o país, e aí economia planificada. O empresário é mau, né? E aí todo o poder para o Estado, aquela mentalidade, né, antiga voltou, tá? Depois nós tivemos o Alfred Marshall, o Leon Auras, os dois, tá? Também economistas liberais, economia capitalista, tá? Só para citar aí esses dois. Depois deles veio o John Maynard Keynes, que do período do Keynes até os dias atuais, tá? De 1929 até os dias atuais, a gente utiliza esses princípios na economia no mundo todo. É a política fiscal, né, política cambial, né, política de renda, né, são as políticas básicas que são utilizadas até hoje em dia em qualquer economia. E a gente ouve bastante falar a respeito, né? Claro que esses elementos fazem parte da macroeconomia, política fiscal. Como é que ela acontece? Quais são as regras, os impostos, quanto se cobra, quanto não se cobra? Como se organiza a política fiscal do país? Inclusive, nós temos no nosso Congresso um debate ali, né, sobre uma reforma fiscal, enfim, que deve ou deveria, né, melhorar essa relação, né, das empresas com o Estado, enfim, estimular a existência dessas empresas, né. Então, para o Keynes, tá, o controle do Estado deveria se dar nesses três níveis: política fiscal, monetária e política cambial. O resto fica na mão, né, invisível. Deixa as empresas, as pessoas, né, conviverem e produzirem o melhor resultado. Então a gente vai fazer a política fiscal, monetária e cambial, controlar essas coisas, tá? O resto é livre. A empresa, né, tem o seu lucro, gera mais resultado, emprega mais pessoas e assim por diante. As pessoas com a sua riqueza determinam o que vão fazer com ela, né? Vai comprar isso, vai comprar aquilo, vai estudar, vai viajar, vai guardar dinheiro, vai investir, né? Isso é com cada um. O Estado não se envolve com isso. Se envolve com a política monetária, fiscal e cambial. Controla o câmbio, né? Qual é a política cambial para esse país. A gente controla a emissão de moeda, a gente controla o fisco, a arrecadação e os impostos existentes. Tá? Era bem simplificada, tá? A teoria do Keynes. Então, a política fiscal, né, é a ação do Estado, se refere às receitas e despesas do governo. Tá? Então, claro, né? Quais são as receitas, já que o governo ele não produz nada, né? O governo não vende produtos, né? E nem presta serviços e cobra por eles para ter receita. Então, de onde é que vem a receita do Estado? Dos impostos. Então, a política fiscal tem diretamente relação com a criação e manutenção desses impostos em níveis adequados dentro da economia. Porque, de novo, lembre da curva de Phillips, né? Chega um momento que não adianta ficar criando imposto que vai afundar o país, né? As empresas vão embora. Tá? Então tem que ter um equilíbrio. Não é nada fácil, né? Dada a complexidade, né, das estruturas estatais, dos estados. Né? Então, Brasil, por exemplo, né, a gente tem uma estruturas municipais, estruturas estaduais e uma estrutura federal. E temos impostos, né, nessas três níveis de estrutura. Né? E eles impostos se entrecruzam muitas vezes, né? Então tem imposto sobre imposto, né? Aquela história da gasolina que está em voga, né? Saiu da refinaria, tem um imposto. Aí chegou, né, na bomba, tem imposto sobre aquele imposto que já teve lá na saída da refinaria. Então é uma cascata de impostos, né? Aí tu vai comprar lá, tu vai pagar o imposto sobre a compra que tu está fazendo. Né? Isso gera, ou seja, né, para o país, né, uma dificuldade na apuração dos próprios impostos e, claro, né, uma dificuldade do empresário em obter o lucro que ele deseja, né, e gerar os empregos que ele poderia gerar. Claro que se eu tenho menos impostos para pagar, onde é que ficam esses recursos? Na empresa. O que eu faço com o recurso que fica na empresa? Ou aplico mais na empresa, contrato mais gente, produzo mais, ou então aplico no mercado financeiro, igualmente, né? Eu vou estar obtendo mais renda, mais receita, porque aquela empresa que eu estou aplicando lá no mercado financeiro, ela está empregando, está movimentando a economia, né? Então, a política fiscal ela é muito importante, né? Ela pode ser expansiva ou restritiva. E muitas vezes a política fiscal, né, é usada como controle de métricas da economia. A inflação está disparando. O que se faz?
Política fiscal mexe com as taxas básicas da economia. Uma delas é a taxa básica de juros, que é a Selic. Então, aumenta um pouquinho a taxa de juros, restringe o crédito, as empresas têm menos crédito, as pessoas têm menos crédito e consomem menos. Por consequência, a inflação tende a diminuir um pouco por causa do consumo que diminuiu, mas tem um dano na economia. Então, quanto que a gente vai estabelecer essa taxa básica de juros na economia? Porque se o tamanho do dano for muito grande, eu vou gerar um desemprego, né? Então, não é fácil achar esse ponto, né? Por isso o Copom, o Banco Central, constantemente estão se reunindo, e vocês veem, a reunião do Copom, vai sair a taxa de juros da Selic. Ou seja, a cada 3 meses, a cada 6 meses se reúnem. Quando a coisa está muito ruim, né? Todos os meses, a cada 15 dias, cada 20 dias, estão se reunindo para ver, ó, é mais 0,5, mais 0,75, é mais 1% de juros para tentar controlar a inflação. Mas isso faz parte da política fiscal, tá? Nós temos também a política monetária, tá? Que é um conjunto de medidas que são adotadas pelo governo para dizer o quanto de moeda circula no país. O país pode emitir moeda, né? O país pode fazer reservas cambiais em outra moeda, tá? Para manter o nível de moeda. Também tem uma relação de oferta e demanda da moeda, tá? Quanto mais demanda eu tiver por uma moeda, maior vai ser o valor dela. Quanto menos demanda por aquela moeda, menos o valor dela. Lei de oferta e demanda. Tá? Por que o dólar está 5,70? Tem muita gente comprando, muita demanda. Ah, por que o dólar cai? Menos demanda. Pessoas, empresas procurando menos o dólar. Ou seja, estou investindo mais em real no país. Isso tem um reflexo. Então, quando a gente vê o dólar subir, o dólar diminuir, tem um reflexo na economia nacional. Tem que estar saindo mais dinheiro, está aumentando o dólar. Está entrando mais dinheiro na economia, está diminuindo o valor do dólar. Tá? Isso impacta as empresas em que sentido? Se eu compro, né, de fora do país, importo, isso vai trazer um impacto das finanças da empresa. Muito obrigado. Muito obrigado. Tranquilo. Muito obrigado. Vamos sair com a agendinha. Não, para sair magra, né? É. Vê um bom ângulo aí. Não dá para mostrar. Não tem um filtro para botar cabelo no professor aí? Deixar o tamanho aí, tá? Aí, valeu. Muito obrigado. Já vou anotar as notas dos alunos aqui na agenda. Obrigado. Então, gente, já a segunda política, né, do Keynes, a política monetária. E a terceira política dele, né, é a política cambial, tá? Então, a administração da taxa de câmbio. Em que taxa nós vamos manter o câmbio? A diferença da moeda nacional em relação a outras moedas. Tá? O real em relação ao dólar, em relação ao ien, em relação, né, ao euro e assim por diante. O quanto é atrativo, né? O dólar está a 5,30, 5,40, 5,50, 5 a 4,80. Depende da indústria nacional, depende do fluxo de entrada e saída de capitais. Porque o dólar a 5,70 é uma coisa, o dólar a 5 é outra. Para quem fez um contrato de milhões, né? O dólar a 5 é uma coisa. Agora, o dólar a 5,70 são milhões vezes 0,70, a diferença do aumento do dólar. Fiz o contrato hoje e amanhã está mais 70 centavos. E eu vou ter que pagar esse contrato. Então, tem um interesse, né, nacional em manter uma estabilidade da moeda. Tá? Claro que essa política cambial, tá, ela já existiu de diversas formas no país. Já tivemos paridade cambial. No início do Plano Real, não é da época de vocês. Nasceram depois, com certeza. Né? Mas no início do Plano Real, era 1 por 1. R$1 valia $1. Era um câmbio artificial. Não era verdadeiro. O que causava dificuldades na gestão da economia, porque, claramente, né, o Banco Central brasileiro não pode emitir dólar. Né? Então, nos gerava uma dificuldade em relação a isso. E por isso, no Plano Real, isso durou durante algum tempo, algum período, e depois foi liberado. A gente tem um câmbio hoje chamado câmbio flutuante. Ou seja, o câmbio é livre com ações pontuais do Banco Central fazendo leilão de moeda estrangeira. Então, o Brasil compra moeda estrangeira. Quando o câmbio está fora do nível aceitável, o Banco Central vai lá e vende dólar. Oferta e demanda, lembrem. Está 5,70.
Tem muita gente demandando. Eu vou lá e oferto a venda do dólar a 4,80. Queima minhas reservas cambiais, né, do país. Ou seja, tá 5,70 estou vendendo a 4,80, vai acontecer o quê? Diminuir, ou vai ter uma média, né? Então, vendo a 4,80, está 5,70, chego lá 5,30, 5,20. Ou seja, baixo o câmbio e melhora a situação para as empresas, né, importadoras e assim por diante. Tá? É uma política utilizada pelos países. Isso foi pensado pelo Keynes, né? Desde 1929 até os dias atuais, os países usam essas técnicas e essas políticas. Tá? Muito bem, gente. Esse é o nosso tema da aula 1, nossa aula de hoje. Faltam somente 9 minutos, mas já vou colocar para vocês uns exercícios, tá? Esses exercícios vão ficar disponíveis aí para vocês fazerem no Classroom até a noite. Então dá para começar a fazer agora, quem quiser fazer, mas quiser fazer de tarde, quiser fazer de noite, tranquilo, tá? Vão ser ali uns 5 exercícios só, tá? Para vocês fazerem. E aí na próxima aula, amanhã, né, a gente vai entrar no segundo conteúdo, aula 2. Aí não tem o contrato pedagógico já, né? Na aula de amanhã, então a gente vai ter mais tempo para exercícios na segunda parte da aula. A gente vai trabalhar o conteúdo, né? Intervalo chamada, e vai ter mais tempo para exercícios e até para a gente conversar, né? Conforme vocês vão evoluindo ali, aquela atividade da N2, né? Que tem que fazer semanalmente, vão surgindo dúvidas, tá? E a gente vai conversando a respeito. Certo? O exercício eu vou colocar ali no Classroom e vocês vão entrar no exercício e fazer ele. Ao clicar e fazer o exercício, clicar em entregar, já vou receber a notificação, ó, fulano de tal fez o exercício, foi devolvido. Até a noite, até 23h59.